Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Esse é o canal Sérgio Sintra. Pretende trazer a você conteúdos que unem a psicologia, a espiritualidade e o desenvolvimento humano com profundidade ética e propósito. Nesta primeira jornada, estamos apresentando a Trilha Menos Percorrida, um best-seller de Morgan Scott Peck. E no primeiro vídeo nós apresentamos um resumo geral. Nesse vídeo de hoje, apresentaremos com maior detalhe o capítulo 1. Não se esqueça de, ao final de assistir o vídeo, se inscrever no canal e sinalizar o gostei ou não gostei. E, se possível, fazer um comentário. O livro começa com um título sobre a disciplina, como já comentamos no vídeo 1. A disciplina A Porta Estreita. Nesse vídeo, então, nós vamos trabalhar a trilha menos percorrida do Scott Peck com a visão dessa questão da disciplina, como sendo a porta estreita. E vamos, conforme fizemos no vídeo 1, apresentar alguns conceitos da psicologia de Carl Gustav Jung que se entrelaçam à ideia do Scott Peck. E o Scott Peck começa com uma frase de destaque no primeiro capítulo, que é a vida é difícil, e ele diz o seguinte: a vida é difícil. Esta é uma grande verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Que o nosso trabalho em viver é exatamente aceitar a vida como ela é e trabalhar esses elementos da vida para que nós possamos então viver segundo um propósito, um direcionamento ou um caminho. Aceitar essa verdade, que a vida é difícil, é o primeiro passo para você crescer interiormente. E simboliza o chamado a jornada da alma, floresta escura do autoconhecimento. Por que floresta escura? Porque envolvem elementos que são inconscientes. Segundo a visão de Carl Gustav Jung, nós podemos colocar os elementos da nossa psique profunda, o self e o ego. O ego sendo o contato com o mundo exterior, o self sendo a totalidade da psique. E nós temos também a sombra e a persona. A sombra é aquilo que nós rejeitamos. Então, quando ele diz, simbolizando o chamado à jornada da alma, floresta escura do autoconhecimento, ele está chamando a uma integração desse inconsciente self com o ego. Sofrimento e aprendizado. Uma das convicções que precisamos ter nessa vida é o sofrimento é inevitável, mas pode ser transformador. Evitar o sofrimento é evitar a vida. Certa ocasião eu perguntei a um amigo qual era o propósito da vida dele, e ele me falou: ser feliz. Então eu retruquei, respondi a ele: então quer dizer que quando você não está feliz, você não está vivendo? Evitar o sofrimento é evitar a vida. A vida é feita de soluções de problemas. Todos os dias nós estamos solucionando problemas para a nossa própria existência. Na psicologia junguiana, sofrer conscientemente leva ao caminho da individuação. O que seria esse caminho da individuação? Eu creio que nós já comentamos um pouco no primeiro vídeo, mas é necessário a gente aprofundar um pouquinho mais. O caminho da individuação é quando nós fazemos a integração de todo o nosso inconsciente ao consciente. E isso ocorre durante o desenvolver da vida. Passamos por problemas na infância, até a transição para a pré-adolescência, passamos do problema da pré-adolescência até chegar à adolescência, passamos por problemas ao sair da adolescência para a juventude e da juventude à vida adulta. Também existem transições da vida adulta ao idoso, a idade mais avançada. E isso é viver.
Cada um de nós enfrenta o sofrimento de alguma maneira, mas sempre ele vai trazer para nós um aprendizado. Quais são os instrumentos da disciplina que o Scott Peck propõe? Ele coloca 4 ferramentas. A primeira delas é adiar a gratificação. A segunda, a aceitação da responsabilidade. Terceiro, dedicação à verdade. E o quarto, equilíbrio. Então vamos comentar cada um desses elementos como ferramentas, né? Eles nos trazem uma segurança muito grande ao nosso caminhar, porque apresentam com clareza o que significa viver, né? E o primeiro elemento é adiar a gratificação. Postergar o prazer imediato por algo maior. Isso me faz lembrar uma situação que certa feita eu vi numa manchete, né, de jornal, uma pessoa que juntou moedas de R$1, né, durante um período de tempo, e muitas moedas, né, e chegou a 200 mil moedas, né? Creio que foi esse o número, não tenho bem certeza. Mas a pessoa perguntou, como você conseguiu? Uma por vez, né? Também eu ouvi de um relato recente, né, de um rapazinho que limpava vidros no semáforo, e cada vez que ele limpava, as pessoas, por bondade, davam uma gratificação a ele. R$1, 50 centavos. E uma vez um senhor perguntou para ele o que ele ia fazer com aquele dinheiro. Ele disse assim, moço, eu estou comprando criptomoedas. Interessante a resposta desse rapaz. Ele poderia simplesmente estar pegando aquele dinheiro e gastando com outras coisas, mas ele estava projetando um futuro para ele, né? Postergar o prazer imediato por algo maior. Talvez aquele menino esteja juntando dinheiro, criptomoedas, para adquirir mais conhecimento do mercado financeiro, quem sabe uma graduação na área financeira, para ele ter uma vida mais feliz e realizada. Adiar a gratificação desenvolve o ego maduro. O ego está sempre clamando, né, por aquilo que tem de melhor. E esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, né? Querem ser felizes a todo custo, mas feliz a todo custo não significa maturidade. Reconhecer que existe um elemento, um fator desencadeante para a vida plena, para a vida feliz, é a paciência em desenvolver cada ato de uma vez, né? Para que o ego amadureça com isso. Por exemplo, se temos a necessidade de alguma coisa, ela precisa ser satisfeita. Mas se temos um desejo, esse desejo pode ser adiado. Na linguagem junguiana, o herói abdica da sombra para alcançar o self. Ou seja, ele trabalha a integração da sua sombra, que são os elementos que ele repudia nele mesmo, ele reconhece que são ruins, que ele reconhece que ele não tolera, ou que ele reconhece como uma não potencialidade, para que ele possa alcançar a plenitude do self. E essa plenitude significa ser melhor a cada dia. A segunda ferramenta que ele coloca é a aceitação da responsabilidade. Assumir as consequências dos próprios atos. É interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes nós vemos no consultório, no dia a dia, né, as pessoas relatando o seu sofrimento e colocando a origem do seu sofrimento sempre projetada no outro. Na verdade, essa pessoa não conseguiu ainda aceitar a responsabilidade dos seus próprios atos, das consequências dos seus próprios atos. E um fator de desenvolvimento é assumir isso, né? Assumir para a sua própria vida, primeiro na sua própria consciência e depois diante das outras pessoas, né? Errei, e se errei, preciso ser perdoado pelo meu erro, pela escolha errada que fiz, para que a minha vida continue sadia. Esse reconhecimento, né,
traz uma consequência. Quando nós reconhecemos os erros, os nossos próprios erros, nossa própria condição de falibilidade, nós tendemos a rejeitar o papel de vítima, né? Ah, fulano fez isso comigo, né? Beltrano fez aquilo comigo. Ou, o governo está me espoliando. Não, é a minha própria vida. É assumir o leme da sua própria alma. Isso significa que você conduz a sua vida, né? É um aprendizado contínuo, não é uma coisa simples. É uma coisa sempre baseada em algo que nós estamos aprendendo todos os dias. Todos os dias somos desafiados a resolver problemas e a aceitar a responsabilidade sobre os nossos atos em relação a esse problema. Terceiro, não menos importante, é a dedicação à verdade. Primeiro, ser honesto consigo mesmo. Segundo, ser honesto com os outros. E essas duas coisas, né, têm pesos iguais para nós, né? Certa ocasião, é comum no consultório eu fazer uma pergunta aos meus pacientes: qual a pessoa mais importante do mundo para você? As respostas são sempre muito interessantes. Todos eles dizem: ah, é meu pai, ah, é minha mãe, ah, é meu filho, né? Ah, meu avô. A resposta correta seria eu mesmo, né? Qual a pessoa mais importante do mundo para mim? É aquela que eu conheço totalmente, que sou eu mesmo, né? Começa do autoconhecimento, a dedicação à honestidade interior, honestidade consigo mesmo, para que eu possa projetar essa honestidade ao mundo. Se eu não sou honesto comigo mesmo, como é que eu vou ser honesto com os outros, né? E confrontar ilusões e projeções. Quando eu falo de ilusões, as pessoas às vezes confundem os termos, né? A criação de expectativas sobre a vida, né? Essa é a pior fase de um ego não desenvolvido. E quando a pessoa cria expectativa, ela está criando uma ilusão, uma fantasia, uma projeção que nem sempre vai ser a realidade, né? Nem sempre vai ser o que se mostra pela realidade. Quando eu tomo consciência das minhas próprias falibilidades, né? Quando eu tomo consciência da minha verdade interior, eu então posso esperançar, como dizia Mário Sérgio Cortella, né? Posso esperançar novas coisas para a vida. Não criar expectativas, porque as expectativas são ilusórias e as expectativas são projeções, né? Projetar aquilo que de pior eu tenho em mim no outro, né? As minhas más decisões, os meus defeitos, né? Geralmente eu faço isso, eu coloco, quando a coisa é boa, eu jogo para dentro de mim. Quando a coisa é ruim, eu projeto no outro, né? Essa é uma maneira não individuada de agir, né? A melhor maneira é tornar-se consciente a escuridão interior. Jung vai dizer isso, né? Tornar consciente a escuridão, dizendo sobre a sombra. Quando eu percebo que algo é uma falibilidade que existe em mim, uma falha na minha personalidade, uma falha no meu caráter, uma falha no meu temperamento, e eu assumo isso, eu me dedico a trabalhar a verdade. A verdade é realmente um conceito muito difícil de se definir, mas a verdade tem que partir de dentro para fora. Então, ser honesto consigo mesmo e ser honesto com os outros. E o quarto elemento é lidar com perdas e renúncias. Remete-nos também a uma pensadora, né? Elizabeth Kubler-Ross, que vai falar sobre o ciclo do luto. Uma hora a gente pode esmiuçar mais um pouquinho sobre isso. Mas o ciclo do luto tem alguns elementos que a gente pode evocar aqui agora. Ele trabalha uma questão de negação, né? A negação do fato em si, né? Quando há uma perda ou há uma renúncia, eu vou trabalhar uma perda interior. E o primeiro movimento é a negação disso, né? Eu não quero perder, eu não quero renunciar.
Então, eu uso esse elemento, né, da negação. Mas no desenvolver do lidar com as perdas, até chegar a uma consolidação, uma normalização, um aprimoramento em cima dessa perda e dessa renúncia, passa por várias fases que, no devido tempo, nós vamos falar sobre essa questão do ciclo do luto, né? Mas ele passa pela raiva, ele passa pela depressão, até que haja a aceitação e o equilíbrio. Buscar o centro da mandala interior. O que seria isso, né? O que é uma mandala? Mandala é o círculo da vida, né? E o centro da mandala é o centro maior do self, ou centro iluminado do self. Quando eu busco esse centro, né, essa luz que vem do centro, nós já mencionamos no primeiro vídeo, né, self como sendo o imago Dei, né, a imagem de Deus em nós, a dissipação das trevas, né, a dissipação da sombra. Quem está na sombra está contra uma luz, mas quem está a favor da luz está contra a sombra. Caminhar entre opostos, né? Resolver o pior dilema que existe na nossa vida, razão versus a emoção, que é o dilema neurótico, né? Nós trabalhamos algo que a nossa emoção diz de uma maneira e a razão diz de outra. Esse conflito entre razão e emoção leva-nos a uma neurose, né? E ele é como uma armadilha da nossa mente, né? Eu sei que eu fiz certo, mas coloco em dúvida que eu fiz certo. É um contraponto, né? Eu sei, pela razão, que os atos que eu cometi são atos corretos. Eu trabalhei isso interiormente. Mas na minha emoção aparece algo ruim que vem da minha sombra, né? Que me acusa de alguma situação anterior que eu possa ter vivido, né? Ela vem inominada, porque ela vem de um núcleo sombrio, né, da minha personalidade, portanto, inconsciente, e ele aparece como uma emoção no consciente. E essa emoção está ligada, será que eu fiz certo? Né? Há um conflito aí. Eu sei que eu fiz certo, com razão, raciocinei, vi a situação, analisei a situação, estava correta. Mas a sombra pode projetar algo que veio dentro de mim, de uma emoção anterior, de um ato anterior que tenha sido não muito correto, confrontar isso com a razão. Entro num estado neurótico. É também um conflito entre persona e sombra, né? Persona é como eu me apresento no mundo, como as pessoas me veem, né? No caso aqui agora, vocês me veem como alguém que está apresentando nos vídeos, né? Que se identifica como psicólogo, se identifica como estudioso da ética, da moral, das humanidades, né? E a minha sombra seria aquilo que vocês não conhecem, nem tampouco eu consigo conhecer com profundidade. São aqueles atos que aparecem na nossa fala, que parecem atos impensados, mas vêm da nossa sombra, né? É um desequilíbrio. Então, a quarta ferramenta que o Spotback apresenta é o equilíbrio. É justamente confrontar razão e emoção, persona e sombra. Qual seria a porta estreita? A disciplina é exigente, mas é libertadora. Concordam? Olha só, se nós podemos trabalhar a nossa realidade com disciplina, nós vamos estreitar o caminho do ego rumo ao self, né? A busca do ego, né, que é a nossa consciência, que representa aquilo que eu sou no mundo, representa aquilo que eu vejo no mundo, aquilo que eu sou estimulado pelos sentidos, ao centro da minha psique, que estão todas as minhas potencialidades e todas as minhas falhas. Quando eu começo a trabalhar a sombra para que as minhas potencialidades entrem sobre a sombra, eu estou entrando pela porta estreita, né? Eu estou trabalhando a minha disciplina, eu
estou trabalhando a minha noção de razão no mundo, trabalhando a minha razão de entender aquilo que compete a mim e aquilo que compete ao outro. Estou trabalhando a visão da minha liberdade até que eu esteja invadindo a liberdade do outro. Então, a disciplina é exigente, mas é libertadora. Como nós concluímos isso, né? Como o Scott Peck conclui esse primeiro capítulo, né? Ele diz: disciplinar-se é escolher crescer, mesmo com dor, né? Quando eu escolho crescer, mesmo com dor, eu estou crescendo, né? E assumindo que é possível sentir dor. Não há nada de errado nisso, né? A dor vai nos conseguir alçar a níveis maiores de consciência interior. A dor vai nos mover a rejeitar a impetuosidade da nossa sombra. A dor vai nos fazer adiar os nossos desejos, né? É a trilha mais difícil, disciplinar-se, mas é a mais verdadeira. Finalizamos então esse vídeo com uma frase de Carl Gustav Jung que muito me impressiona, né? E eu tenho adotado na minha vida também como sendo uma verdade. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa questão é muito interessante, né? Geralmente a gente vê pessoas no mundo que estão bem desenvolvidas em determinada área, pelo menos a gente imaginaria que essa pessoa, pelo avançar da idade ou pela profissão que exerce, que ela seja uma pessoa madura. Mas às vezes é um olhador para fora, né? É aquele que está sempre idealizando algo que não existe, né? Um sonho impossível. Olhar para fora somente gera uma comparação com o mundo. É como eu vejo os valores da minha vida, né? Quando eu começo a olhar para fora, eu começo a ver valores que me impressionam, que me ativam, né? É como, vou dar um exemplo, né? É como eu desejar um equipamento novo, um computador novo, uma câmera nova, ou desejar um carro novo. Eu estou olhando para fora, porque eu estou vendo aquilo que o mundo apela para mim. Quando eu olho para dentro, eu vejo a minha realidade enquanto ser. E essa realidade demonstra a minha potencialidade de ter ou possuir esses elementos. Não é uma coisa fácil. É a trilha mais difícil, mas é a trilha verdadeira. Não se deixar seduzir pelo que está fora, mas usar a potencialidade que está dentro. Despertar para uma nova vida. Isso significa descobrir um novo ser dentro de você, que vai começar a atuar no mundo com mais propriedade, que vai começar a atuar no mundo enfrentando a dor, né? Percebendo que a dor existe e é inevitável, mas mesmo assim ter razão de existência, ter propósito de existência. Voltando à historinha daquele meu amigo que eu perguntei, né, qual era o propósito da vida dele, ele disse que a vida era ser feliz, né? Nós vamos alcançar sim a felicidade, mas em pequenos momentos em que nós percebemos que nós absorvemos nosso próprio self. Ali será um momento de contentamento. Eu consegui esta conquista, né, de olhar para dentro. Então, eu posso afirmar que esse é um momento feliz. Vou citar, por último, Viktor Frankl, né, que foi prisioneiro no campo de Auschwitz e Dachau. E uma das coisas que ele menciona, né, no seu livro é que ele passou por grandes dores. Tá? A gente não consegue imaginar. Poucos dias atrás, eu fui visitar o Museu do Holocausto, lá em São Paulo, e vi cenas ali muito deprimentes, né? Mas quando a gente vê um psicólogo igual o Viktor Frankl relatando, né, que ele conseguiu, mesmo dentro da pior situação, da mais desumana de todas as situações, olhar para si mesmo, olhar para dentro
e descobrir dentro dele uma potência para ele poder continuar vivo, né? Uma das questões que ele colocou se eu tiver uma chance em 1000 de sair vivo desse campo, é nessa que eu vou me apegar. Ele deixou o campo de Auschwitz, né, quando terminou a guerra, vivo, pesando 52 quilos. Aliás, desculpe, 25 quilos. Um homem mais ou menos da minha estatura, pesando 25 quilos. Não havia gordura, os músculos todos destruídos, uma desnutrição horrorosa, mas saiu vivo. E viveu muitos anos depois disso, uma vida muito produtiva, de muito boas ideias, e que trouxe uma escola da psicologia, né? Viktor Frankl é autor da Vida com Propósito, né? O livro dele, Um Prisioneiro, um psicólogo no campo de concentração. Essa visão de propósito que ele colocou ilustra bem tudo isso que nós falamos hoje, né? Entender o propósito da nossa vida. E ele passa necessariamente por algum sofrimento. Nós vamos sofrer, mas ao mesmo tempo também vamos ser felizes, porque entre um tédio, né, como dizia Schopenhauer, e uma dor, sempre vamos estar no meio com algo muito especial que nos deu contentamento naquele momento. Eu posso exemplificar, por exemplo, a primeira vez que eu olhei para o meu primeiro filho, quando ele nasceu, né? Passamos momentos difíceis, né? Muitas dores, muitas preocupações, mas quando eu vi pela primeira vez dos meus 3 filhos, né? Não só do primeiro, eu vi vida, eu vi contentamento, eu vi alegria. Durante o período de desenvolvimento da vida deles, passamos por dores, né? Passamos por dificuldades, mas continua até hoje, dentro de nós, absorvido dentro do nosso self, a alegria de vê-los crescer. Recentemente, eu passei por uma segunda alegria, né? Eu tive um neto, a minha filha mais nova me deu um neto de presente. E foi também outro momento de muita alegria. A primeira vez que eu o peguei no colo no hospital, tirei uma foto junto com a minha filha, foi um momento inigualável, né? Só quem viveu sabe. Mas houve dores, houve dificuldades, houve momentos de preocupação, mas vencemos. Tenho 3 filhos, Daniel, que mora em São Paulo, tenho Júnior, que mora em Resende, e Débora, que está em Valência, em função do curso que ela está fazendo, de medicina. Os outros 2 são profissionais da área de tecnologia da informação. Posso colocar isso como um sinal, né, de que nós realizamos o nosso self. Nessa parte, eu me realizei. Existem outras que a gente está por realizar. E a vida é assim, cada dia ela apresenta um desafio novo, para que a gente possa, então, realizar nossa alegria diante das múltiplas dores que se nos apresentam. Para isso, precisamos de disciplina. E a disciplina é assumindo as nossas próprias responsabilidades e vendo a nossa vida correr, né, da melhor forma possível. O tempo passa como um rio, escreveu o poeta, né? O tempo passa como um rio. E nós estamos neste rio, caminhando para a nossa finitude. Mas enquanto não chegarmos lá, devemos viver uma vida equilibrada, buscando o reconhecimento do nosso próprio self, buscando a realização das nossas questões, sem culpar os outros, sem colocar depósito de expectativas nos outros, mas vivendo uma vida de esperança, de bons momentos e uma vida cheia de propósito. Por hoje é isso, né? Hoje nós então fechamos o capítulo número 1 do Scott Peck. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar o gostei ou não gostei, e se puder, faça um comentário, né? É importante para nós, é importante para o nosso crescimento,
É importante para que o canal funcione cada vez melhor e sempre estaremos trazendo novos conteúdos para você. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.